Por isso o título da mensagem de hoje é: Aprenda a ouvir Deus. Aprenda a ouvir Deus. E tem pessoas que dizem: eu ouço Deus claramente. Tudo bem, eu também tenho essa convicção de que eu ouço Deus, e na verdade eu ouço o dia todo, o tempo todo, todo o tempo. Não me sinto oprimido por causa disso, porque eu vejo um Deus que vive me constrangendo. Passei por um constrangimento hoje, por exemplo. Fui me preparar para buscar uma mensagem. Deus me constrangeu a consertar umas coisas relacionadas à minha família e um atrito que teve dentro da minha família. E eu na mesma hora respondi para Deus: Deus, tudo bem, porque eu não acredito em subir no púlpito e viver um personagem. Eu acredito na verdade do púlpito e a verdade daí de baixo. Aqui não tem super-homem, velho. Aqui não tem super-homem. Agora tem um super-homem chamado Jesus, que está sobre essa casa. E é sobre ele que nós vamos pregar. E quando nós temos esse Jesus como guia, nós passamos a viver na verdade que ele nos convida para viver. E aí muita coisa passa a mudar, a ser transformado. Muita coisa começa a fazer efeito do evangelho nas nossas vidas. E hoje eu não admiti subir nesse púlpito sem antes tentar consertar alguma coisa que pode ter ficado mal resolvido na minha vida e no meu relacionamento familiar. Não foi com a Josi, tá? Só para você saber, eu e a Josi ontem estava na praia de rolezinho e pá, né? E aí, né? Enfim. E aí, seguinte, então eu tinha que consertar, porque eu não posso, sabendo que tem um Deus que sonda o meu coração, eu não posso fazer de conta que as coisas estão normais quando elas não estão. E ouvindo Deus, eu fiz o que tinha que ser feito. E ouvindo Deus, eu vou pregar uma palavra para vocês saberem como é que nasceu essa mensagem. A Jana tá aí? Jana Carvalho, da Daia? Não tá? Bom, ontem eu estou cortando meu cabelo. E eu estou mexendo na líder, enquanto ele está cortando meu cabelo. E eu olho o chá de bebê do Elias, filhinho, bebezinho da Jana que está vindo aí. Amém? Aí eu olho, né, Elias. Quando eu vejo assim, Elias, aí eu olhei pro Vini, meu barbeiro, e falei: bah, esse cara vai carregar uma responsa, né? Nome de profeta. E aí quando ele falou isso, quando eu falei isso daí para ele, eu já comecei a contar pro Vini, que é o nosso irmão que está, né, convertendo, está aprendendo sobre Jesus. Comecei a falar para ele sobre a história de Elias. E Deus falou para mim claramente, junto com o Vini: esta é a mensagem que eu quero que tu pregue para a minha igreja. Por que a mensagem sobre Elias? Por que Elias? Eu vou falar de Elias. Porque durante muito tempo eu tentei me abster da responsabilidade de ser o guia. Durante muito tempo eu tentei somente entregar a responsabilidade no colo de vocês e disse assim: ó, se vira. Ó, tu tem Deus. É tu e Jesus. E por aí vai. Durante muito tempo eu vivi isso. Agora Deus falou para mim: Juliano, vai ter pessoas que vão precisar claramente de uma direção. Vai ter pessoas, Juliano, que até já ouviram Deus, mas vão sentar naquela cadeira branca em busca de uma palavra de Deus que vai sair dos teus lábios e receber a direção que eu estou dando para a tua vida. Então toma o teu lugar. E faz alguns dias que Deus tem falado comigo justamente sobre isso, sobre eu tomar o meu lugar de liderança e conduzir vocês para o lugar que Deus quer que vocês vão. E hoje, como no último culto de quinta, eu sei que vai ser um culto difícil. Vai ser um culto complicado no sentido de eu vou ter que me esvaziar mais do que nunca, morrer mais do que nunca, porque Deus conhece meu coração e sabe que eu não gostaria de falar sobre isso desse jeito. Mas eu sou obrigado a falar sobre esse assunto, para muitas pessoas que talvez estão sentadas aqui, talvez levantar e dar uma resposta diferente para suas vidas com Deus, porque muitos estão achando que estão certo, mas não estão vivendo da forma que Deus quer que viva. Hoje, o título diz: Aprenda a viver Deus, porque nós temos um homem que foi um porta-voz de Deus, e se você estivesse nos dias dele, você diria que era uma loucura. Nós temos aqui um vereador, por exemplo, que tem acesso ao nosso governador. O Espeto é amigo, né, e pode acessar o nosso governador, né? Eu, Juliano Rimador, tenho muito relacionamento, consigo entrar na sala do prefeito, certo? Eu sou amigo do Apolo. Se eu chegar agora lá, como eu já fiz com alguns irmãos, e entrar, ele vai nos receber, né? Já com o governador tem que ser uma autoridade, certo? Porque é uma demanda bem diferente. Esse Elias, que eu vou falar aqui agora, ele foi falar com o rei uma mensagem de Deus. Ele recebeu uma mensagem de Deus para um rei que estava vivendo uma vida torta. Então, qualquer um de vocês aqui, tirando o Wagner também, que é policial, que pode talvez ter acesso a isso, né? Que vai tentar falar com o Eduardo Leite, nosso governador eleito, certo? Você vai ter uma dificuldade para entrar. Porque tem as polícias, tem a guarda do governador, e tem uma série de outras coisas que ele vai ter que ver as demandas para poder atender uma pessoa comum. A Bíblia fala para nós em 1 Reis 17, não precisa acender a luz ainda. 1 Reis 17,
versículo 1, a Bíblia nos diz o seguinte: então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei que tinha sucedido o seu pai, que tinha morrido, e ele estava governando em Samaria, numa terra casado com uma outra mulher e misturando as religiões. Ele disse o seguinte: vive o Senhor, ou seja, Elias chegou exaltando a Deus diante do rei. Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Elias, um profeta de Deus, surge do nada, porque ele nasce aqui do nada. Assim como eu li para você, ele nasceu nesse texto. Ele surge com uma mensagem de Deus para o rei daquela época. Se um governador já é grande, imagina o rei, imagina o presidente. Elias surge do nada. Tu imagina o tamanho da dificuldade para Elias acessar o rei. Quanto tempo Elias teve que ficar esperando uma oportunidade para falar com o rei? Tu imagina quantos processos passou Elias até conseguir chegar o dia de chegar diante do rei. E se fosse uma mensagem que favorecesse o rei, tudo bem. Mas ele chega diante do rei e ele diz o seguinte para o rei: rei, a fita é o seguinte: eu vou liberar uma palavra, e a partir de hoje não tem mais orvalho. E vocês sabem que o orvalho é importante para as flores, para o cultivo, né? Vocês sabem que a chuva, ela é importante. Ele fala: não vai mais ter chuva por causa de uma palavra minha. Não vai chover até que eu libere o céu de novo. Se tu fosse o presidente, o rei, o governador, o que tu falava para Elias? Eu olhar para ele e dizer assim: o que tu tomou dos meus? Mas quem é? Quem é esse? Da onde? Quem ele pensa que ele é para vir aqui diante do rei? Nem para trazer uma mensagem boa. Ele veio dizendo assim: olha só, não vai chover. Ou seja, vai trazer dificuldade para o rei, porque o rei é o administrador. Então o rei precisa ter cultivo, ele precisa ter plantação, ele precisa ter comércio no reino, para não ter problema, para ter pagar impostos. Ele traz que vai ter um problema, e ainda diz que eu sou o cara que vou mandar parar o céu. Se você estivesse lá e fosse o rei, o que você pensaria? Agora vamos mudar. Se você fosse a pessoa que ouviu Deus, monstro, dizendo: vai falar com o homem e diz para ele que eu estou dando autoridade sobre a tua vida, e eu vou te dizer para te parar, para fechar o céu e não vai chover. Fala para ele que tu está indo com essa autoridade que eu estou te dando, e eu vou falar através de ti para fechar o céu. Você iria ou acharia que é loucura da tua cabeça? Bom, se você não consegue ouvir a voz desse Deus como Elias escutou, se posicione numa casa onde tem um homem que ouve Deus dessa forma. Porque talvez é isso que está faltando. A gente está achando que está tudo bem, e Deus está levantando homens que estão nos confrontando, dizendo: não está tudo bem nada. Arruma a tua casa, endireita a tua vida, vamos viver toda a palavra, vamos fazer a coisa certa. Porque tem pessoas que talvez sentadas aqui hoje questionam o seu nascimento, questionam porque nasceu na família que nasceu, questionam porque recebeu de Deus o que você recebeu. E sabe onde é que estão todas essas respostas? Em Deus. Todas estas respostas estão em Deus. Então você está na casa de Deus. Agora você quer ouvir o que Deus tem para te falar? Você está disposto a ouvir o que Deus quer dizer? Você está de ouvidos abertos e dizer: amém, Senhor, eu te considero Senhor sobre todas as coisas. Porque esse Elias que chegou diante desse rei, ele não exaltou: salve o rei. Não chegou fazendo bajulação: e aí, rei, tu é o cara. Ele não honrou o rei, por mais que a gente tenha que honrar as autoridades. A gente tem que honrar as autoridades, a Bíblia diz. Mas ele chegou exaltando a Deus. Ele exaltou a Deus e disse o seguinte: ó rei, vai parar de chover, tá? Vai ter problema para ti. E por que ele falou isso para Acabe? Porque Acabe foi um rei que vivia o oposto da vontade de Deus. Acabe foi um rei que tirava a onda da cara de Deus. Sabe quando é que a gente tira a onda da cara de Deus? Quando Deus diz para nós: larga isso, e a gente fica segurando que nem criança teimosa. É? Só lá em casa que tem isso, ou tem mais alguma casa que tem isso? Hã? Pedro, solta isso daí. Solta, Pedro. Solta isso aí, rapaz. É? Quem sabe nós não somos esses. Que Deus está falando assim: eu estou te chamando faz horas. Já te pedi faz tempo esse posicionamento. Já te falei tantas vezes o que eu quero de ti. Já te mostrei muitas vezes, e tu se arrepiou. Olha que estou todo arrepiado da palavra. Se arrepiou? Ah, é Deus purinho, é Deus purinho. Então faz o que Deus está pedindo. Faz o que Deus está mandando, cara. Custe o que custar e seja a loucura que for. Porque para esse cara era uma loucura. Se Elias é meu parceiro, tipo o Julianinho, e chega assim: bah, ô Ju, Deus falou comigo, mandou ele lá falar com o governador, com o presidente lá, e aproveitar que ele esteve no Rio Grande do Sul, e dizer para ele que é o seguinte: não vai chover no Brasil. Eu falo: Ju, para com isso. Vão te tirar para louco. Para de ouvir a terra. Atenta os teus ouvidos para o céu.
Começa a ouvir o céu, cara. Porque você vem aqui em busca de direção. E direção da onde? Minha? Não, do céu. De Deus através da minha vida. De Deus através da minha vida, irmão. Tudo que está acontecendo, que você está enxergando com os teus olhos naturais, seria impossível. Mas Deus fez questão de fazer. Nós somos um bando de improváveis, fazendo uma missão impossível. Que você tem olhado e dito, nossa, como o caminho é perfeito tudo isso. É Deus purinho. Fruto de ouvir Deus. Então, se não está conseguindo ouvir Deus, eu faço questão de ser o porta-voz dele para a tua vida. Mas quem tu pensa que tu é, pastor? Não sei. Eu estou na direção. Talvez quem está com o GPS desatualizado, sabe quando dá aquele... Está na estrada que dá aquele bugzinho ali que a internet não pega, o GPS cai e tu fica, pai, agora é a verificação, vou para onde? Uma vez eu, Julianinho e Júnior em São Paulo, com GPS daqueles antigos que tu carregava junto. São Paulo tranquilo o trânsito, né? Aquelas marginal com 30 pistas, e o pessoal cheio de paciência, cheio de amor. Ai, os gaúchos, queridos, é por aqui, é por aqui. Ou eu, Julianinho e o Júnior em pânico dentro do carro, e o GPS fazendo bagulho ali, não atualizava e não atualizava. Quem lembra? Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Cadê? Tá aí? Lembra o que a gente fez? O que a gente fez? A gente orou. Deus dá direção para nós. E Deus colocou nós. Não me lembro se a gente acertou, mas eu sei que nós saímos da marginal. Acertamos? Acertamos, Júnior? Aham. Tá entendendo? Se você está com o teu GPS com problema, está diante de uma bifurcação da vida, já ouviu Deus, mas hoje não sabe se casa, se compra uma bicicleta, prazer. Eu sou quem Deus levantou nessa noite para ajudar você aí na direção que Deus quer para a tua vida. Amém? Glória a Deus. E depois que eu vi que Moisés era inseguro que nem eu, hoje eu estou cheio de segurança. Moisés era um cara inseguro. Deus, mas eu. Sim, Moisés, é tu. Mas eu. Sim, Moisés, é tu. Mas eu, pai. Poxa vida, Moisés. Vou levantar então os guris para te ajudar então. Vou colocar uns caras do teu lado para te ajudar. Eu sou esse cara que viu perguntando para Deus 30 vezes. Deus, Deus falou para mim, chega. Eu preciso que aquele povo tenha segurança. Eu preciso que aquele povo entenda que tem um pastor em ti. E não é por causa das tuas qualidades. É porque eu sou contigo, Juliano. E hoje eu quero ajudar vocês nessas tomadas de decisão. Elias anuncia uma coisa para uma pessoa importante e diz que logo em seguida, no versículo 2, depois veio a Elias a palavra do Senhor. Detalhe, Elias chega com a palavra naquele homem, amém? Mas agora veio a palavra, registra assim. Depois veio a Elias a palavra do Senhor. Veio a Elias a palavra. Não foi alguém que falou, se materializou. Veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao Oriente do Jordão. Até aqui tudo bem. A palavra de Deus vem, diz, pega o teu carro e vai em direção ao litoral. Pega o meu carro, tranquilo, litoral, Deus, né? Agora vamos continuar com o que ele falou? E beberás do ribeiro. Até aqui tudo bem, amém? E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Tá tudo bem para vocês? Tá tudo bem? Não, eu vou ter que esperar corvos. Eu nunca vi um corvo, eu acho. Eu nunca vi. Aí, Alexandre, eu vou ter que esperar um corvo quando bater. E é grande o reservatório. Eu vou ter que esperar um corvo vir com comidinha na boquinha ou na mão. Eu não sei se a patinha de corvo é limpinha, será? Você também se colocou nesse lugar? Mas eu quero que você se coloque no lugar de acreditar no que Deus está falando. Consegue acreditar no que Deus está te pedindo desse jeito? Pastor, eu não estou conseguindo, então eu estou aqui para te ajudar a acreditar. Eu estou aqui para dizer para vocês, cara, tem um Deus que quer falar contigo e talvez vai te pedir coisas loucas. Vai falar coisas sobre vocês que vocês imaginam. Logo eu não tenho perfil para isso. Prazer, eu também não tinha. Tem gente que me conhece da antiga, sabe? Hoje eu encontrei um irmão na hora que eu fui comprar o almoço lá, e o irmão olhou para mim rindo assim, daí me cumprimentou, se abraçamos, eu com as crianças, daí falei das crianças, e ele me olhou, ele riu umas 2, 3 vezes, mas com um olhar de alegria, e ele falou assim, porque daí entrou mais uns 2 me chamando de pastor, e mais ele pegou assim, quem diria, hein, tu pastor, cara, que loucura, hein, mano? Te prepara para daqui a alguns anos se olhar no espelho e se surpreender com o que Deus fez. Te prepara para ouvir Deus.
Daqui a alguns anos você parar na frente do espelho e dizer: Deus mudou a minha sorte. Porque há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, eu vivia clamando ao Senhor. Eu estava perdido na praia do Pinhal, buscando uma coisa que para mim era muito importante. Daí Deus me coloca lá num boteco no Pinhal, uma loirinha, magrinha, jogando snook, e diz: essa é a mulher que tu vai casar. E eu acreditei naquilo, Jó. E eu fui lá e casei com essa loira, e essa loira tem me feito feliz. Então Deus é fiel. Ah, pastor, é só um casamento. Todo mundo vive isso. Tu não sabe o que eu clamei ao Senhor. Eu clamei por alguém específico, que fosse exatamente de um jeito, para que a minha vida pudesse dar certo. E Deus fabricou a Josi 1 ano depois, me deu de presente de 1 aninho, porque eu faço dia 6 de junho de, eu nasci em 6 de junho de 81, e ela nasceu em 7 de junho de 82. Deus foi perfeito para mim, porque fazia parte do meu plano, e eu queria ouvir a voz que me guiava. Muitas vezes a voz do Senhor não vai vir dizer assim, eis que te digo e que te levanto neste tempo, no meio desta geração. Porque existem duas formas de Deus trabalhar através dos seus profetas. Sabe qual é? Primeiro, ele levanta para tirar dúvidas sobre um caminho. Ou seja, está em dúvida, ele aponta. Mas muitas vezes o Senhor levanta para alertarmos sobre um caminho. Às vezes a gente está empolgado para saber se vai estar tudo certo. Aí Deus diz assim, até vai dar certo, mas primeiro tu tem que mudar isso na tua vida. Primeiro tu tem que largar aquilo outro. Primeiro tu tem que ter esse encontro com Deus. Primeiro tu tem que entender que não é do teu jeito, não é da tua forma. Deus não vai se moldar a tua vida, é você que se molda a uma vida com Deus. Estão entendendo? Então o profeta, ele está aqui não é para massagear, nem para comer churrasco muitas vezes contigo, e nem para ficar de resenha trocando ideia. O profeta está aqui para dar direção, e você vem em busca dessa direção de Deus. E esse Elias, ele vai e fala para um rei, consegue uma audiência com o rei, e agora ele ouve do Deus dele, que sustentou ele ali diante do rei, que ele vai ser alimentado por corvos. Corvos, irmão. Sabe o que ele faz no versículo 5? Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, aonde que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Ele só viveu a experiência de corvos que o alimentavam, porque ele foi para o lugar que Deus mandou. Tem experiências com Deus que tu só vai viver se tu se posicionar no lugar que Ele te chamou. Tem coisas que só vai viver com Deus se você for para o lugar que Deus está mandando. Ir para os lugares que Deus está mandando, e talvez são lugares que Deus quer que tu saia. Rodas de amigo, convívios. Talvez são sacrifícios que Deus vai te pedir, e tu vai ter que entregar. Você vai ter que dizer sim para a voz que está te chamando. Pastor, não estou conseguindo ouvir a voz. Então te prepara. Deus quer me usar como voz para falar contigo nessa noite. Ainda não estou ouvindo. Então te prepara. Te prepara. Ele vai por obediência a Deus e vive o que Deus falou que ele iria viver. No versículo 7. Mas decorridos alguns dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Quer dizer que ele está lá fazendo o que Deus mandou, e quando vê, seca o ribeiro. Secou. Daí ele pensa, e agora? Quando vier sequidão nos ribeiros que Deus te apontou, não te preocupa. Vai vir uma voz que vai dar outra direção para a tua vida. Como assim? Está tentando espiritualizar tudo, pastor? Eu não sou desse. Não sou desse. Mas sou um homem espiritual. As vozes que me conduzem para pregar o evangelho, eu não tenho dúvida de quem vem. Eu tenho certeza que é o meu Deus. No versículo 8. Veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. É muito mais fácil uma viúva, né? Amém? Muito mais fácil. Corvos, viúva, barbada, partiu, né? Serepta. Imagina ele chegando numa cidade em escassez, numa cidade que está faltando tudo, no meio de um colapso econômico, com uma palavra de Deus. Tranquilo para Elias, porque quem ouve Deus tem certeza da direção. Mas se liga só no que acontece nos próximos capítulos. Versículo 10. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta, e chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou ela e lhe disse, traze-me, peço, um vaso, um pouco de água para beber. Ela está ali, identificou que é ela, e diz um pouco d'água, que já era escassa. Amém? Aí no versículo 11. Quando ela ia buscar, de boa intenção, talvez tinha um pouco sobrando, quando ela começa o movimento para buscar. Quando ela ia buscar, ele a chamou e disse, traze-me também um bocado de pão contigo. Não traz só água. Traz um pãozinho para mim que eu estou com fome.
Olha só que forte isso. Versículo 12. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor, ou seja, conhecia Deus, o teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Moço, tu é homem de Deus. Até a água tinha. Mas eu só tenho um punhado de farinha que eu vou preparar um pãozinho, um chinelinho sem fermento, aonde vai ser a última refeição minha e do meu filho. Nós estamos condenados por causa dessa situação. Será que ela sabia que era por causa de uma palavra de Elias que o céu fechou? Tem gente que acredita que depois que começou na igreja e ouviu o que ouviu aqui dentro, as coisas começaram a ficar difíceis. Prepara. Deus só está te forjando neste lugar difícil para te desfrutar da bênção na presença dEle. Eu não entendo por que tanta luta. Não tem que entender, só tem que permanecer. Porque depois dessa luta sai um testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Estão entendendo? Mas ela diz: nós estamos condenados, sinto muito. Ela não disse não para ele. Ela diz: eu só tenho, pega a visão, aprende com a viúva de Sarepta. Eu só tenho um punhado de farinha. Eu estou indo pegar 2 ou 3 gravetos. Eu vou preparar para eu e meu filho comer. E depois nós vamos morrer. Ela não disse que ia fazer isso. Ela falou que, aquela era a condição que ela iria viver no sentido do futuro. Mas Elias, a boca de Deus, o homem de Deus e a direção de Deus, ao que lhe disse Elias: não temas, vai, faze como disseste. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazes aqui. Depois o fará para ti e para o teu filho. Eu já falei isso aí 10 vezes. Se eu estou lá no dia, eu já me levanto e digo assim: não, vamos parar com essa vergonha isso aí. Vamos parar com esse negócio aí. A mulher só tem um punhadinho de pão, só tem o guri e ela para comer. E tu, ô profeta, vai dar um jeito de capinar um pátio. É a nossa humanidade. Quem aqui não estiver... Não, vamos ser sinceros. Quem estivesse lá no dia não ia achar injusto isso? Quem? Quem pode levantar a mão? Quem acharia isso aí injusto? Levanta a mão. Eu ia levantar 2 mãos. Eu ia achar injusto. Paremos, né? Para. Onde já se viu pegar o punhadinho de pão dela para dar para o pastor? Né? Só que foi direção de Deus. Não estou falando que Deus está dando direção para te fazer. Quer trazer um pão feito em casa? Eu aceito. Aceito mesmo, eu gosto, tá? Pizza de sardinha batumada. O que mais que eu gosto? Que eu me esqueci? Sushi. Tô brincando, irmão. Tu sabe que eu tô brincando, né? Mas a pizza de sardinha é quente e o pão feito em casa também. Olha só. Pensa comigo, meu. Eu estaria lá e eu dizia assim: não, isso aí está errado. Mas foi a direção de Deus para um homem de Deus que parecia uma loucura. Quando tu confia num homem de Deus, entrega a tua vida para que ela seja guiada por Ele de verdade. Ou então vai procurar um cara que tu confie. Não vai funcionar uma vida com Deus nessa parcialidade da tua entrega. Não vai funcionar. E eu não estou dizendo que tu tem que me ligar agora aqui para dizer assim: pastor, troco de carro, pastor, posso abrir a porta do carro, pastor, posso trocar de canal? Não, a gente não tem essa loucura aí não, de liderança ser liderança absoluta. Mas na dúvida, procura o homem de Deus, porque tem homem de Deus pagando preço, buscando Deus, para ter direção de Deus para a tua vida. Na dúvida, procura o homem de Deus. Pastor, o que tu acha? Eu vou te responder. Às vezes não vou responder na hora, às vezes vai demorar. E se eu não responder, insiste. Sabe por quê? Porque às vezes acontece de tu estar ali, abrir o WhatsApp, que nem os meus falam aí, toca o telefone, eu atendo, 30 minutos de ligação com os amigos, que tem uns amigos que eu fico 30 minutos, ligo às 11 horas da noite o cara, 30 minutos da ligação. E quando desliga, eu esqueci de responder a tua mensagem. Eu não estou te ignorando. Pergunta de novo. E eu vou ter prazer de dar direção de Deus para a tua vida. Vai, faz o bolo. Ele disse para ela: faz o bolo. Imagina a alegria dela. Opa, o homem liberou. Mas só que primeiro tu serve para mim. E depois para ti e para o teu filho. Cara, aqui tem esperança. Aqui tem esperança. Porque ele falou: faz um bolo, serve primeiro para mim e depois para ti e para o teu filho. Se ela tinha um punhadinho para ela e para o filho, alguém ia ficar sem. Então agora, se ela servir para ele, vai ser ela, ele e o filho, ou ele e ela, alguém vai ficar sem. Mas ela ouviu a voz do homem de Deus, e a Bíblia diz o seguinte: pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. Elias ainda falando: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre esta terra. Assim diz o Senhor.
Assim diz o Senhor. Que saudade. Que saudade de uma igreja que vinham marchando pessoas. Lembra do Semar Neuza Daline? Sapateando com aquele chinelinho dela. Quantas vezes lá na igreja antiga ela vinha sapateando e falando em línguas. E eu, opa, oh glória. Nunca me esqueço, na primeira fileira, enrolado na minha vida amorosa. Não era casar, estava longe de se casar. E cheguei ela marchando. E eu me sentindo espiritual e ela marchando. E eu com o pé no pecado, enterrado até os... E ela, eis que te digo, eu achando que é bênção. Eis que te digo, cadê a espada que eu te dei? Cadê as coisas que eu te confiei? Tens me trocado pelos teus prazeres naquele lugar sozinho. E ali eu aprendi que não dá para esconder nada de Deus. Que se levantem profetas neste tempo, nesta geração, dentro desta casa. Que se levantem em nome de Jesus, profecias vindo de Deus e não de homens emocionados. Porque o profeta tem que estar com a vida alinhada. O profeta tem que estar com a vida alinhada, não é emoção. Não é emoção, é vida alinhada em todas as áreas. E que você talvez é um que dizia, Senhor me usa, então te alinha, assim diz o Senhor. E você não consegue ouvir o se alinha, por quê? Porque você está esperando só coisas boas, achando que é Deus. Deus restaura casamento, restaura. Deus dá emprego, dá. Deus dá coisas incríveis, dá. Deus faz coisas incríveis, faz. Mas Deus também pede posicionamentos incríveis. Deus também pede posicionamentos. E a gente às vezes faz de conta que não é Deus. Não é Deus me pedindo. Por quê? Porque Ele está pedindo meu filho, Isaac. O homem de Deus ouve, leva o filho até o altar, confiando que Deus, o Deus que pode levar, pode trazer de volta. O homem de Deus ouve Deus e sabe que Deus não é injusto. Primeiro faz para mim e depois para ti e para o teu filho. Aquela mulher acreditou que ia sobrar para ela e para o filho e honrou o homem de Deus. E ele disse bem claro para ela, assim diz o Senhor, a farinha da vasilha não acabará. O Senhor está liberando uma palavra sobre pessoas que vão se posicionar a partir de hoje. Não vai te faltar nada por causa do teu posicionamento. E o azeite na botija não faltará. Eu não estou falando de mantimento, não estou te falando de alimento, eu estou falando da tua necessidade. Porque talvez a tua conta está cheia, mas teu casamento está destruído. Talvez a tua vida está tudo equilibrado financeiramente, mas no teu interior tem um rombo. O Senhor está dizendo, se posiciona, que não vai faltar mais nada na tua vida a partir de hoje. Se posiciona que não vai faltar mais nada. Até o dia que o Senhor dê chuva sobre Israel. Ou seja, era ele o cara que tinha a palavra para liberar a chuva. E ele está dizendo, não estou falando que vai chover. Eu estou falando que Deus vai te sustentar. A economia do Brasil pode não se ajustar. Mas não é por isso que o Senhor não é contigo. Talvez tu vai olhar uma situação e tu está esperando que Deus traga a coisa pronta. Que tu traga o filho convertido, a filha convertida, o marido convertido. Talvez que venha um laudo médico dizendo está tudo acabado. Talvez que venha uma situação dizendo que está tudo em ordem. Talvez a dívida foi quitada. E talvez Deus vai vir de outras formas. Mas Deus vai fazer, porque está falando que vai fazer sobre o teu posicionamento. Não adianta ficar pedindo, dizendo assim, Deus, faz. Faz, por favor, faz. Não, se posiciona. Faz a tua parte. Me entrega todo o teu coração. Porque para aquela mulher entregar aquele pão, era entregar todo o coração. Porque aquilo ali era o modo de ela adiar a morte dela e do seu filho. Ela pegou aquilo, que para ela significava muito, que ia ser o último prazer deles, e depois a morte. E ela confiou, que quando tem homem de Deus posicionado falando, pode ter vida e vida com abundância. Eu declaro vida com abundância sobre este lugar hoje. Vida com abundância sobre essas casas hoje. Ela fez conforme a palavra de Elias. Versículo 15. Ela fez conforme a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela, a sua casa, durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Tá aí, e para nós, pastor, tu não é Elias? Tá longe de ser? Não ouvi nenhuma profecia, só ouvi leitura. Talvez tenha um cara que está pensando, não, o cara só leu um texto ali, uma galera emocionada deu glória a Deus, e até agora eu não peguei a visão ainda. Bom,
O Senhor, através do Evangelho e da vida de Jesus, Ele nos ensina a tomar um posicionamento da nossa vida e viver de uma forma. Se você está sentado nessa cadeira é porque realmente você acredita em Deus, mesmo que não seja um praticante. Mas eu quero te contar uma coisa: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna acontece depois que você fechar os seus olhos nessa terra. Então, deixa eu tentar ilustrar. Você está vivendo uma escola que pode durar 80, 90, 100 anos nessa terra. Mas um dia você vai viver a vida valendo da eternidade. Escolhe onde é que tu quer passar a eternidade: com Deus ou longe de Deus. Escolhe onde é que tu quer viver a tua eternidade. Porque até agora ninguém voltou do além para dizer: não, é lindo lá é maravilhoso. Encontrei a tia lá no além. Quem que voltou? Quem que voltou, pai? Quem que voltou? Agora tem uma promessa nessa Bíblia: que aquele que for fiel até o fim será salvo. Salvo do quê? Da eternidade no buraco. Tem um homem de Deus dizendo para pessoas alinharem as suas vidas, não é porque Deus vai te dar dinheiro. Tem um homem de Deus nessa casa dizendo: alinha a tua vida, não é porque Deus vai trazer de volta a pessoa amada. Tem um homem de Deus nessa casa falando: alinha a tua vida, não é porque a tua empresa vai prosperar ou não. Eu não estou falando dessas coisas, Deus pode fazer tudo isso. Tem um homem de Deus nesse púlpito dizendo: as respostas que tu busca estão em Jesus Cristo de Nazaré. Posicione-se e Ele fala contigo. Enquanto não se posicionar, vai ter que ser o profeta que vai ter que falar contigo. A palavra de Deus está dizendo para homens assim: quer salvar o teu casamento? Está dizendo para a mulher: quer salvar o teu casamento? Caráter, posicionamento. Mas eu sou uma bênção para ele, pastor. Ele que não deixa, que Deus vai dar um jeito. A palavra de Deus está falando com pessoas aqui hoje, dizendo assim: olha só, não vai acontecer de qualquer jeito. E agora você está ouvindo a minha voz, mas é Deus que está mandando eu dizer. Teve que Deus falar através de mim, para você achar que não era Disneylândia. Porque não, eu vou na igreja, tem que acontecer. Não tem que acontecer. Tem que acontecer o que Deus tem para ti. No tempo certo, a Josi foi a minha fotógrafa, foi a que vendeu na Eleitos. No tempo certo, a Josi foi a que me ajudou na produção do Juliano Rimador. Um dia eu cheguei com uma máquina fotográfica, eu coloquei em cima da mesa e falei assim: a partir de agora nós temos uma produtora, né? E ela disse: é mesmo, temos uma produtora. Parecia loucura. No tempo certo, Deus usou a Josi de um jeito. Chegou um tempo que Deus falou para mim: a Josi não vai mais trabalhar, ela vai ficar em casa e ela vai cuidar das crianças. Pensei: a Josi não vai querer largar o emprego? Não vai querer. A Josi largou o seu emprego onde ela ganhava muito bem, obrigado. Ela foi para casa, ganhamos a Júlia, fomos lá, fizemos o Pedro, veio o Pedro. E no tempo certo Deus falou com a Josi: agora eu vou te levantar. E agora é tu quem vai ir. Ela pensou. E Deus falou para mim: agora é a vez dela. A Josi está vivendo os processos. Talvez você está olhando pessoas vivendo o processo, pensando: quando é que vai chegar a minha vez? Deus está falando: começa o processo. Não queira ir lá direto para a ponta. Começa o processo do início. Começa a se submeter certo. Começa a fazer a coisa certa. Começa a dar crédito a toda a palavra de um jeito certo. E não só viver de emoção de culto em culto. Começa a se posicionar em toda a lei de Deus. E não só vir e ouvir a história linda e sair dizendo: nossa, que palavra linda, que palavra maravilhosa. O Senhor está dizendo: ei, eu quero liberar uma palavra através de você. Através de você para outras vidas. Tu não tem que me ligar e pedir para eu ir lá orar pelo teu parceiro, irmão. Eu até posso ir, Deus me deu autoridade para isso. Mas em nome de Jesus, tu se posicione. E que tu seja aquele que vai orar e Deus vai operar lá pelo teu parceiro. Ouvir Deus, obedecer a Deus, mesmo que pareça absurdo. Às vezes você pensa: não é Deus que está pedindo, por quê? Porque Deus está pedindo para confessar. Vai por mim. É Deus. O que tu pensa que vai acabar, Deus vai fortalecer. Às vezes você vai pensar: não pode ser Deus, por quê? Porque Deus está pedindo para eu sacrificar, desde que não seja sacrifício humano. Porque nesses dias Deus não precisa, Ele já entregou o seu filho para morrer no meu e no teu lugar. Nem o sacrifício de Isaac Deus aceitou. Ele só queria ver onde é que estava o coração de Abraão. Mas tudo que Deus te pedir, se tu está com dificuldade de ouvir, pode me procurar. Eu vou orar junto contigo e nós vamos esclarecer o que Deus está dizendo. Agora, é muito fácil você dizer: Deus disse que eu sou pregador e mandou tu me dar uma oportunidade. Deus me disse que eu sou cantor porque eu acho lindo essas luzes fazendo esses bagulho tudo. E a partir de agora eu sou cantor aqui na comunidade. Vai ser difícil, viu? Porque aqui geralmente Deus fala comigo primeiro. E é assim que funciona. Agora, experimenta ouvir Deus se Ele está te pedindo talvez um posicionamento diferente no meio da tua família. Experimenta ouvir Deus te pedindo para te pedir perdão para alguém que você até esqueceu que um dia tu machucou, mas Deus vai fazer talvez tu rodar quilômetros para ir lá pedir perdão.
Experimenta ouvir Deus para chegar nessa mulher que talvez está carregada de tantas dores e machucados que você causou. Reconhecer que você causou. Deixar de ser orgulhoso ou ser orgulhosa. E pedir perdão, dizendo que foi Deus que mandou, e a partir de hoje mudar. Porque não adianta viver uma emoção, eu te perdoo hoje num culto de casais, e amanhã voltar a ser o... Não adianta. Ouvir Deus significa viver do jeito que Deus mandou, o molde perfeito no mostrar que tem que viver. E o molde é Jesus. Tem muita gente que não entende essa loucura de reunião na casa de Deus, não entende essa loucura de vir no culto, não entende essa loucura de sentar nessa cadeira e ficar 1 hora ouvindo alguém. Tem muita gente que pensa, e talvez está até pensando, estou louco para ir embora desse bagulho de uma vez. É claro, você não quer mudança. E o que está te causando isso é o confronto de Deus dizendo assim: eu quero mudar a tua vida. As respostas que tu precisa estão em mim. As coisas que precisam mudar na tua vida eu consigo mudar, mas eu preciso que hoje tu fique e coloque em prática o que eu estou falando para esse homem para te fazer. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo para pessoas: muda. Para de ser isso que você é e tem orgulho de dizer. Culturalmente você cresceu num lugar que você acha que isso é bonito, mas se a Bíblia condena, abandona em nome de Jesus. Ouvir a voz de Deus significa: eu vou viver tudo que essa palavra manda. Ouvir a voz de Deus significa: eu vou viver tudo que essa Bíblia me pede. E aí você luta, porque você acha que tem partes na Bíblia que não precisa. Não, santidade não precisa. Não, dízimo não precisa. Não, oferecer outra face não precisa. Se a Bíblia manda, faz. Por quê? Porque o benefício é a abundância sobre a tua vida. Talvez você está vivendo uma escassez em alguma área da tua vida, e Deus está dizendo assim: me entrega. Mas está escasso na minha vida, me entrega. Mas eu não vou conseguir, porque se eu te entregar, eu vou morrer. Tu já está condenado, tu vai morrer igual. Agora tu pode morrer com Jesus. Entrega. Entrega misericórdia, entrega perdão, entrega mudança, entrega transformação, entrega uma nova vida a partir de hoje. Entrega o teu orgulho nessa noite. Entrega. Entrega para Deus, cara. Pastor, eu não estou conseguindo ouvir Deus. Mano, eu vou começar a gritar. Eu não sei o que Deus está te pedindo, mas eu tenho certeza que já está falando. Talvez tu nem vai sair do teu lugar para vir para o apelo. Tu vai virar para o lado para essa pessoa e vai dizer assim: me perdoa. Talvez você nem vai aguentar ficar até o final do apelo. Você vai dizer aí no teu lugar: Deus, eu entendi. Eu perguntei para ti de tarde se eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Tu está mandando eu mudar tudo. O Senhor está te mandando mudar muita coisa na tua vida. E para alguns, tudo. A mentalidade. Entregar a razão. Mas eu tenho razão. Quem me machucou foi ela. Eu tenho razão, ela que me machucou. Entrega a razão, aprende com ele. A razão é minha, mas eu te dou de presente. E você está disposto a, depois de ouvir a voz de Deus, fazer o que Deus está te pedindo? Os orgulhosos, entregar o orgulho. Os maldosos, entregar a maldade. Os machucados, entregar as mágoas. Os traumatizados, deixar os traumas. Os atrapalhados, entregar esse jeito que tu tem feito as coisas e pedir direção de Deus para fazer a coisa certa daqui para frente. Eu não sei qual é a tua causa. Eu só sei que assim como a viúva de Serepta, você foi escolhido para hoje um profeta vir falar contigo e dizer: Deus está te pedindo isso daí que você acha que não consegue viver sem. Entrega para o Senhor nessa noite. Entrega. Eu não sei o que é. Entrega. Entrega essa parte da vida que tu não entregou para Deus ainda. Entrega essa parte da tua história que você acha que ninguém sabe, ninguém precisa saber, mas Deus sabe. Entrega para Deus. Para de fazer de conta que Deus não está vendo o que Deus está mostrando que está vendo. Culto do amigo, pastor, meu parceiro nunca mais vai querer voltar. Tu que pensa? No final ele vai dizer assim, ó: mano, tudo que o cara falou lá era para mim. É normal. Sabe por quê? Porque Deus ama esse cara. E Deus não desiste de ninguém. E Deus trouxe você nesse lugar que parecia o baile funk da Tuca para dizer: eu me importo contigo. Eu me importo com a tua vida. Eu me importo com onde tu estava. E eu quero te alinhar no teu caminho. Eu não quero te abandonar, eu não quero te deixar. Eu não quero que você se perca. Eu estou morrendo, o mundo está um caos. Eu não aguento mais. Eu não sei mais o que eu faço, está tudo acabando. Era a situação que a viúva de Serepta vivia. Não tinha água, não tinha comida, estava condenada à morte. Tem gente que chegou aqui achando que ia morrer quando saísse daqui. E você vai sair daqui com vida, e vida com abundância, porque o Senhor tem promessa para a tua vida nessa noite. Mas tudo tem a ver com se posicionar. Tudo tem a ver com você dizer: eu reconheço
E eu tomo a decisão nessa noite de entregar para Deus, não só parte da minha vida, toda a minha vida. Se coloca de pé. Pastor, eu não estou entendendo a minha vida, as coisas não estão no lugar. Pastor, eu não estou entendendo por que de tanta luta. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Pastor, cara, eu não estou aqui para adivinhar a vida de ninguém. Deus sabe de quem você é, conhece a tua história. Eu estou aqui para dizer uma coisa que Deus mandou. Me entrega nessa noite. Confie em mim. Confia. Assim diz o Senhor. Me entrega essa parte da tua vida que ainda falta. Me entrega esse orgulho que só te faz mal dentro do teu relacionamento, dentro dos teus relacionamentos. Me entrega esse temperamento. Me entrega esse trauma. Você talvez está esperando quem te machucou um dia vir te pedir perdão. O Senhor está dizendo para pessoas, olha só, talvez essa pessoa não vai te pedir perdão. Me entrega isso, que eu transformo isso numa cicatriz e tu vai provar para muitas pessoas que eu sou um Deus que cura a tua vida. Me entrega. Quem se rende nessa noite? Quem se rende?